Olá, tudo bem? O assunto agora é segurança pública e eu recebo aqui na mesa 3 supernomes. Vou começar aqui pelo Rodrigo Mansur Magalhães da Silveira, que é promotor de justiça criminal. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, bom dia. Ao seu lado temos o Glauco Carvalho, que é doutor em ciência política pela USP e comandante do policiamento da capital. Tudo bem, coronel? Bom dia, tudo bem? Por fim, não menos importante, Renato Sérgio de Lima, que é professor da EASP e vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tudo jóia, Renato? Tudo, bom dia. Bom dia. Eu começo então perguntando para o coronel. Coronel, qual é o grande problema da segurança pública no Brasil, uma vez que a gente tem uma das polícias mais violentas do mundo? Se nós fôssemos abordar todos os problemas de segurança pública, nós teríamos uma infinidade de questões a serem discutidas, o que torna o debate muito quente dentro do cenário nacional. Eu diria que um dos grandes problemas de segurança pública no Brasil é a impunidade, o que compromete, de certa forma, inclusive a democracia no Brasil. As pessoas precisam ter consciência de que o sistema de justiça criminal, que envolve da polícia até o encarceramento, até o indivíduo ser preso para que ele possa ser recuperado e voltar ao convívio da sociedade, exatamente essa impunidade que existe no país talvez seja um dos grandes problemas que o país tem a enfrentar. Com relação à violência praticada pelas instituições policiais no Brasil, é inegável que há questões a serem envolvidas, mas nós temos também que levar em conta que é a polícia que mais morre no mundo. Apenas para você ter ideia, nós já temos esse ano, em 2014, 74 policiais que foram mortos só no estado de São Paulo. Por que essa questão é importante de ser levantada? Porque é uma necessidade de nós legitimarmos a polícia perante a sociedade. E para que a polícia seja legitimada perante a sociedade, esses problemas que envolvem a relação da instituição polícia com a sociedade precisam ser enfrentados e precisam ser resolvidos. Muito bem. Agora, Rodrigo, o que a justiça tem a dizer sobre toda essa questão que o coronel está levantando, inclusive sobre a lentidão? Bom, em relação àquilo que o coronel colocou, em relação a alguns problemas relacionados à violência, que acho que hoje a grande questão acho que talvez a grande preocupação aqui no nosso estado seja o aumento do número de crimes violentos, não especificamente de homicídios, mas de roubos, né? Essa é uma preocupação muito grande. Existem, claro, que questões da ordem policial que o coronel possa abordar melhor do que eu até, mas existe uma questão que me toca, que é a questão do desenrolar do processo, do desenvolvimento do processo e do resultado desse processo. E aí, durante o processo, o que eu posso dizer é que, com alguma variação, as coisas caminham relativamente bem. Agora, o problema é o seguinte: encerrado o processo, você entra na fase de execução. E aí talvez esse seja o principal problema que nós temos, que a execução, ela o Estado investe muito, de um lado, na persecução, na punição e na obtenção da condenação. Por outro lado, não investe tanto na questão da execução. Muito pelo contrário, ele joga de um lado tentando obter a condenação, mas de outro, na fase de execução, ele tenta precipitar as fases para que possa haver a reinserção social. O que eu digo é o seguinte: hoje, uma pessoa condenada por um crime grave, com um sexto de cumprimento da pena, ele já pode progredir para um outro regime. Esse é um problema seríssimo que nós temos, que demanda investimento. Nós não temos estabelecimentos adequados para cumprimento de pena em regime semiaberto. Nós não temos estabelecimentos adequados para cumprimento de pena em regime aberto. Mais do que isso, reclama-se muito da ausência de aplicação de penas alternativas à prisão, que seria importante, de fato, em crimes de menor gravidade. Mas o ponto por que não se aplicam tanto essas reprimendas? Porque é o seguinte: caso não haja um cumprimento, por exemplo, de uma pena como a prestação de serviços, qual seria a consequência? Seria a fixação, a volta ao regime prisional fixado na sentença, que seria um regime aberto. E hoje, na prática, o regime aberto é até mesmo mais benéfico do que a própria prestação de serviço à comunidade, porque como nós não temos estabelecimentos adequados, a pessoa simplesmente cumpre entre aspas, a sua pena na sua própria casa. Quer dizer, se ele não é estimulado a prestar esse serviço à comunidade, a cumprir essa pena alternativa. E eis aí, então, para resumir, acho que talvez onde esteja o principal problema da nossa persecução penal, que é a fase
da execução. O Estado investe muito na persecução e pouco na execução. Mais ou menos como a questão da mobilidade urbana que nós vemos. Se tentam soluções para resolver o problema do deslocamento nas cidades, mas, por outro lado, a União fomenta a venda de carros e de veículos, quer dizer, chega a ser contraditório. Esse é um aspecto. Agora, Renato, frente a tantos problemas apresentados, o que a academia pode fazer para melhorar essa questão da segurança pública? Na verdade, a academia tem tentado, nos últimos 20 anos, produzir informação e conhecimento. E os dados de letalidade policial e vitimização policial é um deles. E aí, uma questão fundamental, que eu concordo com o Coronel Glauco, a gente tem que olhar para o problema como matar e morrer. Os policiais estão matando e estão morrendo. E aí, com a devida licença ao promotor Rodrigo, quando a gente compara internacionalmente, nós temos por volta de 11 mil mortes nos últimos 5 anos pela polícia. Se a gente assumir isso como desvios, como abusos, as nossas instituições estão sendo incompetentes no ensino e na formação dos policiais. Porque se a gente assumir isso... É claro que nessas 11 mil nós temos casos de exclusão de ilicitude, mas estão sendo, de alguma forma, extremamente complexos se a gente aceita um padrão de enfrentamento que poderia, por exemplo, fazer polícia de outro jeito, onde não precisaria fazer com que isso. Então, assim, é mais do que um abuso, é uma constatação que nós temos aqui um problema institucional que não é exclusivo da PM. A gente sempre costuma demonizar a polícia militar, mas esse é um problema de todo o sistema de justiça militar. Então, a discussão é, se a gente for assumir a letalidade e a vitimização policial, o policial que foi lá desprotegido porque estava fora de serviço e tomou um tiro, ou não, quando abusou vai ser punido, a gente, na verdade, está culpando duplamente o policial que já trabalha no extremo das suas condições. Porque os salários não são os adequados. São Paulo até tem tentado valorizar, por exemplo, mas nós temos no Brasil condições salariais que são bastante adversas e a gente acaba culpando a polícia por dilemas e mazelas de todo o sistema, que é a impunidade. Nós vivemos, a academia tentou e tem demonstrado que nós vivemos um paradoxo bastante complexo, que de um lado só 8% dos homicídios, 4% dos roubos são esclarecidos, mostrando que a investigação policial, criminal, precisa ser aperfeiçoada. Esses números antes não existiam, hoje de alguma forma nós já dispomos. E o policial, o promotor, o juiz da ponta sabe disso porque sente na pele e está produzindo esse dia a dia. Mas quando a gente quantifica, quando a gente reflete, quando a gente mostra. Nós temos no país uma taxa absurda de impunidade. Qual é o paradoxo? Quando a gente vai olhar para, principalmente, os crimes contra a vida, tem um segmento da população, por exemplo, são os jovens que acabam ou morrendo, vítimas dos próprios homicídios, muitas vezes vítimas da própria interação com a polícia, nesse estranhamento que o Coronel Glauco disse, entre polícia e sociedade, ou também extremamente mais punidos. Então aqui a gente tem um problema que as instituições de justiça, de algum modo, até na sua lógica de trabalho, que é histórica, não existe uma mente malvada querendo olhar isso. Na verdade, existem padrões que precisam ser discutidos de política criminal que acabam fazendo com que determinados segmentos sejam mais punidos que outros. Então, nesse paradoxo, a gente só deslegitima as instituições, como os números mostram aqui da GV. Eu queria só aproveitar e fazer um link entre as duas respostas. O Brasil tem analisado muito problemas pontuais, porque eles são pontuais, que envolvem violência policial, só pela ótica da violência do policial. Nós não podemos olhar essa problemática apenas sobre o problema, a questão do policial A, B ou C. E por que eu quero juntar essas duas respostas? Porque se o policial ele não tiver a certeza de que o criminoso que ele está prendendo, ele vai ser detido, ele vai ser preso, ele vai responder pelo fato, que é um pouco que o doutor Rodrigo falou há pouco, ele passa a desacreditar no sistema. Esse é um problema seríssimo que nós temos. E a consequência disso A consequência disso é que ele deixa de acreditar no sistema e acha que muitas vezes, ou em algumas vezes, a solução para isso é ele fazer a justiça com as próprias mãos. Eu mesmo pedi a expulsão a semana passada de 2 policiais que cometeram abusos e eu, analisando o processo, eu ficava pensando o que leva um policial que tem uma família, que tem uma casa, que tem uma residência fixa a ultrapassar os limites da lei. O que o leva a descumprir a lei quando ele é um profissional pago para cumprir e para fazer cumprir a lei.
e o policial, em algumas circunstâncias, ele está desacreditando a lei. Por isso que eu digo que um dos maiores problemas que nós temos é a impunidade. O indivíduo ele tem que responder. Algumas regiões de São Paulo estão fazendo um levantamento da Polícia Militar do tempo médio em que o indivíduo que foi preso pela Polícia Militar está ficando encarcerado. E o doutor falou agora há pouco, né, sobre 1/6 da pena, que para mim é um absurdo nos crimes graves. É um absurdo o indivíduo cometer um roubo, agredir uma família e ficar 8 meses preso. Mas o que é mais estarrecedor, eles não têm ficado os 8 meses presos ou 9 meses presos. Ou seja, há algumas regiões em que a média do indivíduo preso em flagrante por crime de roubo é de 3 a 4 meses. Alguma coisa está errada. Coronel, uma saída seria a desmilitarização da Polícia Militar? Esse é um tema interessante. Eu confesso aqui que por um período razoavelmente longo da minha carreira, eu fui favorável à desmilitarização. Talvez a minha longa permanência dentro da USP tenha me levado, em alguns momentos, a fazer a opção pela desmilitarização. E eu revi alguns desses posicionamentos nos últimos 8 anos, talvez, por uma razão muito simples. O Núcleo de Estudos da Violência proporcionou para toda a sociedade, inclusive para as polícias, cursos de extensão e cursos não presenciais. E eu fiz alguns desses cursos e fui a Portugal para conhecer a Polícia de Segurança Pública de Portugal. A Polícia de Segurança Pública em Portugal, ela é civil, ela não é militar. A Guarda Republicana é a congênere do Brasil, que é a Polícia Militarizada de Portugal. Só que a PSP portuguesa é mais militar do que a Polícia Militar de São Paulo. Isso na prática significa o quê, coronel? Isso significa rigidez, isso significa uma hierarquia e uma disciplina muito rígidas, a própria postura de subordinação dentro das unidades policiais da Polícia de Segurança Pública em Portugal. Depois eu visitei a Polícia Nacional Francesa e também é mais militarizada do que a Polícia Militar de São Paulo. A partir desse momento, eu comecei a rever alguns dos meus posicionamentos, inclusive em relação à sistemática de segurança pública como um todo. E no Brasil se fala muito sobre polícia civil, mas se você for para a Europa continental, a maior parte das polícias europeias continentais, elas são militares. Na realidade, as polícias militarizadas na Europa, elas surgiram na França e com a expansão napoleônica, elas foram levadas para toda a Europa. E mesmo a polícia inglesa, que nós tomamos como a polícia civil, e eu recebi um chefe de polícia e mandei oficiais meus para conhecer melhor e absorver alguns princípios da polícia comunitária da polícia inglesa, a polícia inglesa é muito rígida. E eu tenho uma razão para explicar isso. O indivíduo que porta armas, ele tem que ser controlado pela sociedade e pelo Estado. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Ele, na realidade, é o que Weber falava há mais de um século. Ele monopoliza a força do Estado. E se ele monopoliza essa força, ele tem que ter um certo controle, e esse controle tem que ter uma certa rigidez. Porque, caso contrário, vira-se um bando armado. A América Latina ela tem peculiaridades. Nós temos que achar soluções para os nossos problemas reais. Não adianta eu falar, olha, na Suécia tem uma polícia civil, só que a Suécia é a Suécia. A Inglaterra é a Inglaterra, a Noruega é a Noruega. Nós temos que ver quais são os nossos problemas, quais são as soluções para esses problemas. Nós temos que entender o seguinte, o regime militar passou. E eu não vou negar, a polícia militar ela teve, nesse período dos 20 anos de regime militar, um forte atrelamento ao exército. Mas nós temos que esquecer esse período, nós temos que analisar o quadro de acordo com o que ele existe hoje. Quais são os nossos problemas e como nós, brasileiros, vamos resolver esse problema. Essa é uma questão central. Nós precisamos resolver os problemas contemporâneos com soluções contemporâneas. Coronel, me permite, tem um outro dado também, que acho que hoje a Polícia Militar em São Paulo, pelo menos, ela é composta por 100 mil homens, é isso? Aproximadamente quase. Isso, 100 mil homens. E assim, eu, para ser sincero, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre essa questão da desmilitarização. Sei que existe uma proposta de emenda constitucional, a PEC 51, que trata do tema. Mas eu acho que mais importante do que isso, talvez fosse, e o que seria mais viável ainda, é trabalhar em conjunto. Né? Mas independentemente é de... possível na prática? Sim, sem sombra de dúvida. Isso
as instituições estão procurando fazer. Estão começando, hoje, nós fizemos um contato com o Ministério Público, falo pelo Ministério Público aqui, fizemos um contato com a Polícia Militar, que disponibilizou o Infocrim, né, que é o banco de dados da Polícia Militar, Fotocrim também, que é um banco riquíssimo. E nós, por outro lado, também oferecemos a ele o SIS-MP, que é o nosso sistema de dados, né, com os dados dos processos e tudo mais. Então, essa integração que é fundamental. Então, se você ficar discutindo essa questão da militarização, o risco é você ideologizar o debate, né? Esse é um problema. Eu acho que talvez não seja o caminho. Agora, tem algumas questões que até em termos mais estruturais poderiam ser encaminhadas que já atenderiam. Quais são essas? É importante a gente pensar. Hoje, isso vem, por exemplo, de vários policiais militares, incluindo oficiais, que fazem uma grande reclamação. Os policiais militares, por exemplo, não têm poder de associação, eles mesmos têm uma série de direitos limitados, então eles não podem se sindicalizar, você tem aí um trabalho que a população brasileira tem direitos e os policiais militares têm esses direitos limitados. Então, se a gente pensar a desmilitarização como aumentar os direitos dos policiais, eu sou a favor. Porque não abrindo mão da hierarquia e do controle, que concordando com o Glauco é fundamental, porque a gente está dando uma arma e está dizendo que aquela arma ele responde em nome do Estado. Agora, a gente, ao mesmo tempo, criou uma cultura onde a gente limita os direitos dos policiais. Então, você vai criando, olha, por que eu vou proteger o direito daquele ali se eu mesmo não tenho o direito? Esse é o raciocínio. Então, acho que essa é uma questão, e eu não estou dizendo isso como uma frase da academia, estou dizendo de os próprios policiais dizendo. Essa questão que o Renato levantou é interessante. Eu estive visitando a polícia de Nova York no final dos anos 90 por conta do Tolerância Zero. E por conta de uma ameaça de greve, os policiais conseguiram um artifício na legislação que proibia a corregedoria da polícia de Nova York de investigar um policial a partir do momento do recebimento da denúncia por 3 dias. E o policial, o comandante que me recebeu, disse o seguinte: até testemunha some em 3 dias. Então, veja como essa questão da sindicalização e da greve por decorrência, ela é uma questão delicada para instituições policiais. E nós tivemos uma greve policial há não muitos anos, que foi uma tragédia aqui em São Paulo. Então, é por isso que eu falo que são importantes esses debates, nós reunimos pessoas de diferentes segmentos, com diferentes opiniões, o público assiste, o público decide, forma a sua opinião, mas não são questões fáceis de serem resolvidas em democracias, principalmente como a do Brasil, que são democracias que ainda estão se sedimentando. Se nós pensarmos nessa pesquisa que saiu recentemente, que pouco mais de 6 em 10 pessoas legitimam a democracia. Isso foi visto. Eu fiquei abismado, porque deveriam ser 10 de 10 pessoas legitimando a democracia. Isso mostra que alguma engrenagem ainda não está funcionando bem. E quando em países que têm ainda democracia em fase de sedimentação, para órgãos que têm um determinado poder de fogo, poder de força, você permite essa barganha, entre aspas, com o Estado, nós podemos ter resultados desastrosos. Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York, uma democracia sedimentada com quase 200 anos, numa negociação, eles conseguem impor ao governo a precariedade da investigação por um período de 3 dias é algo de se deixar abismado, e aqueles comandantes falavam: nós precisamos reverter esse quadro porque nós estamos tendo um alto índice de impunidade dentro dos quadros da polícia. Então, nós temos que amadurecer essa questão, nós temos que discutir essa questão. Meninas, para a gente encerrar nossa conversa, eu começo perguntando para o Rodrigo uma outra questão importante nesse assunto, que é a burocratização do sistema criminal. Como é que a gente desburocratiza isso? No primeiro passo, como nós já tratamos um pouco aqui, com essa aproximação das instituições que, enfim, tem o mesmo objetivo, né? Na ponta de que é assegurar a punição pela prática dos crimes daqueles que praticaram os crimes. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí entra um pouquinho o judiciário, né? O judiciário não tem por função precípua o combate à violência ou à segurança pública, mas ele pode, em alguns aspectos, significar, pelo menos não representar um entrave
para o funcionamento desse sistema. E eu coloco, por exemplo, eu trabalho aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, em que funcionam 31 varas criminais. São 62 juízes criminais fazendo audiências todo dia. Vocês imaginam o volume de pessoas presas que são conduzidas todos os dias ali àquele espaço. Por outro lado, a Secretaria de Administração Penitenciária disponibilizou 11 salas de videoconferência moderníssimas, em que há uma possibilidade de contato com os presos à distância, em Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, e é um contato perfeito, que propicia uma defesa de forma ampla, que também essa é uma preocupação do processo e do próprio judiciário. E hoje já existe permissivo legal para a utilização desses recursos. Agora, por que não se utilizar dessa tecnologia? Em que isso repercute do ponto de vista do combate à violência? Primeiro, isso traz celeridade para o processo, que é sempre importante e relevante. Por outro lado, isso desonera policiais militares que fazem as escoltas, isso desonera agentes da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso seria um avanço muito significativo se adotasse como protocolo a utilização desses... Hoje em dia, qualquer empresa, você faz a videoconferência, você se comunica com pessoas em outros países. Eu não vejo nenhuma dificuldade, até mesmo para o exercício do direito de defesa, a utilização desses meios. Então, esse é um ponto. Então, eu penso assim, o judiciário não tem por finalidade precípua o combate à violência, o combate... Enfim, o judiciário ele vai lidar, ele vai administrar aquele conflito de interesses que existe no processo. Mas, por outro lado, ele pelo menos poderia não representar, em alguns momentos, um entrave ao funcionamento do sistema. E aí eu pondero em relação às videoconferências, né, que deveriam ser mais estimuladas, e esse cuidado que tem de haver com a execução, tem de haver investimento na execução, tem de haver criação de estabelecimentos em regime semiaberto, aberto, alternativas, sim, mas alternativas que viabilizem uma execuibilidade na hipótese de não cumprimento da pena alternativa. O indivíduo não cumpriu a prestação, vai preso. Essa é a saída, essa é a solução para você efetivar essas medidas, né? Sem isso, fica difícil. A fase de execução é um momento crucial e muito importante. Renato, como é que a academia vê essa questão da burocratização do sistema? Na verdade, o que acontece no Brasil, e acho que assim, não existe uma academia. No Brasil, nós vivemos um momento muito parecido com o final dos anos 60 nos Estados Unidos, quando já se tinha gerado uma quantidade muito grande de estudos, de pesquisas, e que a partir daí todo um debate sobre reforma das instituições de justiça e polícia começaram e acabaram com os movimentos de reforma das instituições nos Estados Unidos nas décadas seguintes, nos anos 70. Nós estamos mais ou menos vivendo a mesma situação aqui. A gente já tem um acúmulo de produção, são mais de 9 mil teses e dissertações sobre que a gente poderia associar à área de segurança pública, já deixou de ser um tema de fronteira na universidade para ser um tema central da agenda de pesquisa. O próprio APM tem um convênio importante com a FAPESP para incentivar que a universidade se aproxime das polícias e aprofunde essa questão, tente aprofundar as temáticas específicas do dia a dia da atividade policial e da atividade de segurança. Então, assim, a gente tem um trabalho grande. Nós, no sistema de justiça criminal e segurança pública no Brasil, conseguimos avançar na conquista de direitos e da preservação dos direitos patrimoniais. Seja com a pensão alimentícia, seja consumidor, seja várias outras esferas, nós conseguimos, em termos de acesso à justiça, incluir cidadãos, inclusive pobres, no rol das pessoas atendidas pelo sistema de justiça como um todo, não só o Poder Judiciário. Agora, no que diz respeito à gestão da vida, a gente tem falhado, porque a gente tem delegado à Polícia Militar o poder de vida e de morte, e mais do que isso, sem grandes balizas sobre o que pode e o que não pode fazer, com todas as questões que foram faladas pelos dois aqui. Então a gente sobrecarrega uma das instituições do sistema, não que ela não tenha suas falhas e suas questões, mas no fundo o problema é muito mais sério. O que a universidade tem mostrado que o Estado brasileiro precisa acordar para a redução da violência. Do contrário, a gente a cada ano vai lamentar as tristes marcas que são muito superiores a qualquer guerra hoje em conflito armado no mundo. Coronel, para encerrar então, a questão da burocratização, como é que vocês veem isso? Eu não sei exatamente o que você quer abordar quando você fala em burocratização, mas nós precisamos enxugar o sistema de persecução criminal. Isso
está interno também à polícia militar, isso é da cultura, da nossa tradição italiano-francesa, portuguesa, são muito mais céleres os processos nos países anglo-saxões. Nós precisamos repensar isso para dar um retorno para a sociedade mais rápido. O indivíduo, o cidadão, aquele que está nas ruas, ele precisa ter a certeza de que aquele que cometeu um crime vai ser apenado, com esse apenamento ele vai ser recuperado, ele vai voltar a interagir dentro da sociedade, mas para isso nós precisamos encurtar esse processo que vai da prisão até a condenação. Nós temos um sistema recursal extremamente complexo que inclusive facilita e possibilita a impunidade. Agradeço a participação dos três aqui nesse amplo debate, que até mereceria várias horas de discussão. E agradeço a você também que acompanhou aqui essa questão sobre como resolver o problema da segurança pública. Até a próxima.